paz do Senhor, meus amados irmãos, para a glória de Deus, chegamos a mais um encontro de professores, estudo de professores da Escola Bíblica Dominical, para a glória de Deus, da turma de jovens, da sala de jovens. E hoje nós vamos ver uma lição maravilhosa, a lição do terceiro trimestre de 2021, a lição de jovens, a qual tem por título, louvado seja o nome do Senhor, Vigilância, Justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Nos encontramos na lição, louvado seja Deus, de número 11, tá? Lição de número 11, de 12 de setembro de 2021, a qual tem por título, Ageu, atenção para com a casa de Deus. E o texto do dia se encontra no livro de Ageu, o profeta menor, capítulo 1, versículo de número 7 e 8, que nos diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. A síntese dessa lição nos traz que a ação do Espírito Santo de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. Essa lição, meus amados irmãos, ela possui 3 objetivos principais, que são o de explicar o contexto histórico que abrangeu as pregações de Ageu, tá? Mostrar como o profeta Ageu exerceu um papel fundamental entre o primeiro grupo de judeus que retornou a Jerusalém do cativeiro babilônico e, por conseguinte, entender que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Ou seja, de nós termos uma prioridade, colocar Deus como uma prioridade nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Esta lição é baseada em 3 pontos fundamentais, mas antes de adentrar nesses pontos, meus amados irmãos, eu acho bastante importante frisar acerca que dos 12 profetas menores, apenas 3 desenvolveram o seu ministério no período pós o cativeiro babilônico, né? Nós temos aqui Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu ele foi o primeiro destes, né, a profetizar após o exílio, de sorte que, sendo contemporâneo de Zacarias, ele trouxe uma mensagem profética muito importante, né? Ele foi um dos exilados que retornou a Jerusalém no intuito, no objetivo de reconstruir o templo nesse período justamente de grandes dificuldades, né, a qual o povo estava vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. São 3 pontos fundamentais. O primeiro fala sobre Ageu, onde nós vamos ver o significado do seu nome, o contexto histórico em que ele profetizara e também a estrutura e mensagem de seu livro. O segundo tópico, ele vai trabalhar a mensagem do profeta, onde nós vamos ver 4 mensagens principais, né? Vamos ter o primeiro ponto desse segundo tópico, uma mensagem de motivação, de exortação e também de consolação. Já o terceiro ponto, nós vamos ver, tópico, melhor dizendo, vai falar justamente sobre o apelo e promessas, que está baseado em 3 pontos também fundamentais, onde temos o apelo, o culto só é aceito quando é feito, né, quando o altar ele é restaurado, e a atenção para com a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse primeiro tópico, o que nós podemos tirar de interessante para trazer para os nossos jovens? Primeiro, o significado da palavra Ageu. O nome Ageu significa festígio, né? Festivo ou festividade. Então, há quem acredite que seu nome ele é profético, de sorte que representava a festividade, a alegria, a comemoração do povo retornar para Jerusalém, saindo do cativeiro babilônico. De sorte que este povo, né, ele fora com um intuito, com um objetivo, que era justamente de reconstruir o templo, de sorte que restaurasse em Israel justamente a verdadeira adoração. Então, há quem acredite que seu nome seja profético, desse modo seus pais,
que eram bastante piedosos, conhecia os estatutos e mandamentos da lei mosaica, lhe atribuíram esse nome na expectativa da restauração do povo. Né? Havia motivos para se festejar, pois justamente a restauração do templo implicaria o reinício das festividades religiosas, como a Páscoa, a festa de pães asmos, né? A volta da realização dos sacrifícios de expiação, e aí sucessivamente. Então, ele proporcionou aos seus compatriotas a motivação necessária para que eles não entrassem no acomodismo espiritual, para que eles não atentassem tão somente para o que estava vamos assim, destruído, mas sim ver uma oportunidade que Deus estava vos concedendo para trazer, louvado seja o nome do Senhor, novos dias, novos tempos ao povo de Israel. Ele acreditou quando poucos acreditavam e foi o responsável direto para o retorno das festas em Jerusalém. Então, o contexto em que ele se encontrava é o mais adverso possível. Né? Ele profetizou no segundo ano do rei Dario, o rei Medo-Persa, por volta do ano de 520 a.C. Então, para o primeiro grupo de exilados que retornou do cativeiro babilônico. Temos aqui o primeiro grupo, que foi justamente o grupo que foi movido por um fervor religioso, né, onde deixaram o conforto conquistado na Babilônia, porque eles se estabeleceram lá, pagando tributos, é claro, tá, para viverem junto às ruínas de Jerusalém, em uma cidade assolada pela destruição. Né? Na espinha dorsal deste grupo estavam os sacerdotes, os homens de fé, que nutriam um carinho especial pela cidade de Deus, pela cidade do rei Davi, Jerusalém. Então, 2 anos após a chegada desse grupo, os edificadores lançaram as bases, os alicerces do templo, provocando uma grande comoção entre o povo. Imagine, as pessoas tinham sido destituídas da sua cidade e também destituídas de sua identidade enquanto povo de Deus. Lembremos que uma das características muito interessantes nesse período era que o único povo que era monoteísta, ou seja, cria num único Deus, era o povo judeu, o povo de Israel. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, no decorrer desse processo de reconstrução do templo, houve, né, o levantamento de uma oposição. Nós vamos ver que as perseguições começaram a ocorrer, e principalmente pelos seus amados irmãos samaritanos, que era um povo que era justamente o resultado da miscigenação, processo de mistura de povos, que ocorreu no cativeiro da Assíria. Então, o rei da Assíria promoveu justamente isso, onde tirou grupos de outros povos que tinham sido dominados por eles, tá certo? De sorte que começou a misturar as raças, de sorte que eles promoveram a perca da identidade daquele povo, tanto a sua língua quanto a questão religiosa. É uma forma de dominar os povos conquistados. Né? Então, ocorreu uma certa letargia espiritual. O povo estava abatido, né, com tal perseguição. E essa perseguição trouxe desânimo, de sorte que atrasou a execução justamente e a conclusão do projeto. Para se ter ideia, se concluiu o projeto mais de 15 anos depois. Então, o interesse dos judeus se voltou agora para as questões seculares. Aí Deus ele nos traz em sua palavra, lá em Mateus 6. Vamos dar uma olhada? Lá em Mateus, capítulo 6. Louvado seja Deus. Capítulo 6, e no versículo... Tá? No versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo deixou de olhar para o templo e começou a olhar na perspectiva secular. E é nesse momento que existe uma mensagem, primeiro de consolação, e depois traz uma mensagem trazendo ao povo o entendimento que temos que ter uma prioridade. E essa prioridade é a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, houve essa letargia espiritual, esse desânimo, e levou o povo a reconstruir suas casas, né, deixando o projeto do templo de lado.
Louvado seja o nome do Senhor. A estrutura do texto e da mensagem, nós podemos ver aqui 4 mensagens principais, né? 4 mensagens principais. A primeira mensagem, Ageu lhe repreendeu o povo pela falta de envolvimento para com o projeto de reconstrução do templo, né? Podemos ver isso em Ageu, no capítulo 1, versículo 2 ao 15. A segunda mensagem, nós vamos ver que após o início das obras de reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta e o povo desanimou-se, né? O que desanimou o povo? Nesse momento, o profeta motivou-os dizendo que a glória daquele templo seria maior que o primeiro, que o antigo. Na terceira mensagem, nós vamos ver que ele ensinou que o fato de alguém morar na Terra Santa não o torna santo. Portanto, o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir das benesses que o Senhor tem para conceder à igreja, ao povo dele, que hoje corresponde à igreja. Louvado seja Deus. E por último, nós vamos ver que ele profetizou uma bênção especial para a dinastia de Davi, na pessoa de Zorobabel. Então é nessa perspectiva que nós vamos ver esse primeiro tópico. Nesse momento, fique agora com o apoio, né, pedagógico com a nossa professora Raquel Monteiro. A paz do Senhor, professores. Nós estamos aqui com o nosso subsídio pedagógico da semana e nós vamos estudar a lição 11, conforme já foi apresentado para vocês aí, que fala sobre o profeta Ageu. Ageu, atenção para com a casa de Deus. O profeta Ageu tem uma grande importância, conforme já vimos nas orientações do professor que apresentou a lição aí para vocês, e que ele trabalhou no período em que Jerusalém estava sendo reconstruída. Na verdade, ele incentivou a reconstrução do templo, dos muros, incentivou para que as pessoas voltassem para a adoração ao Senhor. Então, a atmosfera da época era basicamente essa, e nós temos uma dinâmica para auxiliar ao professor a mostrar a importância da união e do trabalho em equipe, né? Esse trabalho em equipe aí, ele é essencial para mostrar que tudo isso em prol do reino de Deus pode trazer grandes frutos. Qual é a nossa dica? Bom, o professor vai precisar de 3 cadarços, certo? Pode ser cadarço de sapato, pode ser ainda 3 pedaços de corda. Se tiver os 3 pedaços de corda, é até melhor. E o professor vai levar isso para a sala de aula. Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar que a união, né? Porque nós vamos ver que o entrelaçamento das cordas vai gerar um efeito, certo? E a força fazem toda a diferença. Então, o professor vai solicitar que 3 alunos compareçam, né, à frente da turma e cada um vai segurar a ponta da corda, juntinhos, um ao lado do outro. Cada aluno vai segurar a ponta de uma corda. E eles vão, com orientação do professor ou ainda de um outro colega, eles vão fazer uma trança comum, uma trança de 3 dobras. Um vai entrelaçando, o outro coloca, cada um vai fazendo a sua parte, colocando um pedaço da corda ali, e assim vai se formando a corda. Ao final, o professor vai pegar um pequeno barbante ou uma liga e amarrar a corda e vai mostrar a trança para todos, né? E qual é a reflexão? Qual é a grande reflexão do momento? Que cada um dos componentes fez a sua parte em posicionar a corda no momento certo, enquanto o outro veio, o outro, e assim sucessivamente, e o trabalho foi acontecendo, a corda foi se formando numa bela trança, forte e resistente, porque exatamente as 3 dobras, né, tem essa questão de contribuir na força, e também a união. Então, as cordas entrelaçadas, além de estarem unidas, elas também representam ali a força. E o professor vai fazer a alegoria exatamente com o povo, né, que precisava acordar para este momento. E o profeta Ageu, ele foi esse canal, né, de bênção, de alerta para o povo que estava precisando retornar a fazer o coletivo.
Muitos estavam interessados em fazer apenas a sua própria casa e reformar aquilo que havia perdido. Mas a ideia era exatamente trazer o templo, reconstruir os muros e fazer um trabalho coletivo. Então, essa reflexão, ela trata muito bem desse aspecto, é simples, é prática, você pode executar aí na sua congregação. Acredito que ela não tome mais de 10 minutos no máximo, certo? E vai aí mostrar a importância de se manter em unidade, de se manter unidos para fortalecer e executar um trabalho de excelência. Então, fica aí a dica. Se você gostaria de utilizar, né, essa dinâmica, você pode ficar à vontade. Nós temos outras dicas também em blogs, em sites na internet, que o professor pode pesquisar ou ainda elaborar a sua própria dinâmica, tá? Se você elaborou aí a dinâmica e quer compartilhar conosco, coloque nos comentários. Nós temos recebido já algumas vezes alguns professores que utilizam as nossas dinâmicas e também elaboram outras dinâmicas, e nós ficamos muito felizes em receber a sua participação. Meus amados, lá em Lamentações, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, diz: Eis que trago à memória aquilo que me traz esperança. Então devemos focar a nossa atenção naquilo que nos traz esperança. E a nossa esperança não está em homens, cavaleiros, governos, está na pessoa de nosso Senhor Jesus. E é por meio justamente deste versículo, desta reflexão, é que eu trago o segundo tópico desta lição, que vai falar sobre a mensagem do profeta, né? A primeira mensagem é a mensagem de motivação. Essa mensagem, né, ela surgiu justamente entre os meses de agosto e setembro do ano de 520 a.C., e Ageu ele começou a entregar a sua profecia. O povo tinha abandonado a obra por causa da oposição dos samaritanos, né, e do decreto de Cambises, o rei da Pérsia. Então nós vamos ver que ele, enquanto homem de Deus, ele apresentou Deus como o Senhor dos exércitos, cujo poder é sobre todos os exércitos do mundo. Então o Todo-Poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos desta terra. Atualmente nós temos duas principais nações do mundo. Temos a nação chamada Estados Unidos da América, um país extremamente rico. Para se ter ideia, o seu PIB, Produto Interno Bruto, foi, há 2 anos atrás, de 26 trilhões de dólares. Imagine, esse valor poderia sanar problemas como a fome e erradicar a fome e a miséria de todo o mundo, né? A China, por exemplo, tem cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. O que isso significa? Significa que a cada 10 habitantes no planeta Terra, temos 8 chineses. E é a segunda maior economia do mundo, e segundo os dados da Forbes e da ONU, esse país ultrapassará os Estados Unidos da América em 2035 a 2050. Então nós podemos ver que esses reinos, que esses países, verdadeiros impérios, são muito ricos, mas o nosso Deus, ele é maior do que todos eles. Louvado seja o nome do Senhor. Tem os maiores exércitos, a melhor tecnologia, mas o nosso Deus, ele é soberano diante disso. Ele é supremo diante dessas situações. Então nós podemos ver que não podemos esmorecer diante das adversidades, sempre lembrando aquele que nos traz esperança. A segunda profecia, ela foi entregue no ano 21º, né, no 21º dia do 7º mês, no último dia da festa do tabernáculo. Podemos ver isso lá em Ageu, capítulo 2, versículo 1, onde vamos ver que ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais seria a mesma. Jamais teria a mesma beleza. Só que Deus, aleluia, usa o profeta e diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Ageu encorajou o povo a prosseguir dando pelo menos 3 motivos. O Senhor estaria com eles,
o pacto divino permaneceria de pé e que a glória daquele tempo seria maior. Então, isso trouxe ânimo àquele povo. Enquanto as pessoas se desanimavam, louvado seja Deus, nós podemos ver com o desafio presente, ele começou a olhar não para a diversidade, não para aqueles, vamos assim dizer, para aquelas pedras, né? Para aqueles entulhos, mas olhou com os olhos da fé. E é isso que nós temos que fazer enquanto igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver, né, que temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ele também nos fala, tem uma mensagem de exortação. O povo ficou, louvado seja Deus, desanimado devido à oposição que se levantou. E nós sabemos que ao fazer a obra de Deus, sempre vai haver um Sambalate, um Tobias, vai haver uma pessoa que queira colocar a mão, que queira trazer palavras de maldição e de desânimo. Mas lembremos que Deus, Ele é maior. Se Ele nos prometeu, se Ele nos chamou para fazer determinada obra, não se preocupe. Ele é fiel para concluí-la e para confirmá-la para a glória dele. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver uma palavra de exortação. O povo se acomodou. E é esse o principal motivo da letargia ou apatia espiritual. O povo se acomodou dizendo que ainda não era o tempo de reconstrução do templo. E quando é o tempo? Me faz lembrar que quando temos o costume de evangelizarmos, né, sairmos da evangelização, proclamar o evangelho, muitas pessoas dizem, não é o tempo. Quando a Bíblia diz que o tempo aceitável é hoje. Nós temos que trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem em que nós não podemos trabalhar. Então, esse recurso mental atenua a frustração de não ter conseguido o que um dia se pretendeu. É por isso que muitas vezes, nos dias de hoje, encontramos pessoas frustradas na igreja. Pessoas que têm projetos, têm sonhos e acabam esquecendo de perguntar se os seus projetos, se os seus sonhos verdadeiramente são os sonhos e os projetos de Deus. Devido a essa letargia ou apatia espiritual, nós podemos ver que Deus, ele promove, ele retém os céus, né, para despertar o seu povo. Então, aqui nós vemos a disciplina de Deus, uma disciplina de sorte que venha corrigir a forma do andar daquele povo. Então, nós vemos que a resposta era simples. Deus queria falar para o povo. Ao colocarem Deus em segundo plano, eles abandonaram o único elemento essencial para o seu sucesso. Infelizmente, muitos de nós temos colocado Deus em segundo plano. Infelizmente, nós temos não só colocado Deus em segundo plano, e às vezes até mesmo em terceiro plano, mas nós temos que ter um entendimento que Deus tem que estar sempre no centro da nossa vida, tem que estar sempre no primeiro lugar. A terceira mensagem vai trazer justamente a mensagem de consolação. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, pela letargia espiritual, a segunda trazia consolação, né? A segunda trazia consolação ao destacar a glória daquele tempo, que a glória dessa última casa seria maior que a primeira. A presença de Cristo justamente emprestaria ao segundo templo uma glória que o templo de Salomão jamais conheceu. A glória não se referia ao ouro e à prata, mas sim à presença de Deus. A terceira profecia foi uma exortação, um verdadeiro apelo à santidade. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo como o vosso Pai é santo. Louvado seja Deus, como o vosso Deus é santo. De sorte, meus amados irmãos, aleluia, que a quarta mensagem trouxe novamente consolação a apresentar uma promessa, né, de segurança para Israel com o estabelecimento da linhagem de Zorobabel. Então nós podemos ver, meus amados irmãos, que as repreensões de Deus, elas não geram morte, elas geram vida. Vamos olhar lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 32. Louvado seja Deus. Olha o que Deus nos traz no texto, inclusive, que é da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 32, nos diz:
né? Assim diz a palavra do Senhor: quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Na NVI e na NVI, Nova Versão Internacional, e a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, nós vamos ver mas quando somos julgados, somos disciplinados. A disciplina de Deus, ela gera vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as repreensões de Deus, assim como as suas promessas, são combustíveis de ânimo que nos empurram sempre para a frente, para a glória de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse terceiro e último tópico, nós vamos ver acerca do apelo e promessas. Acerca do apelo, meus amados irmãos, Ageu, em sua pregação, ele exigiu do povo duas respostas rápidas. Primeiro, o retorno da obra de reconstrução do templo e a busca pela santidade. Deus não queria apenas um envolvimento físico, Deus queria um envolvimento de espírito, alma e corpo, ou seja, queria um envolvimento espiritual. Deus é um ser relacional, meus amados, de sorte que Ele quer ter comunhão com o seu povo. Lembremos que nós somos a obra-prima das mãos do Senhor, de sorte que Ele falara com o homem no decorrer do virar do dia no Jardim do Éden. E é essa comunhão que Ele quer nos dias de hoje. Ele não queria só usar Moisés, Ele não queria só se revelar para Moisés. Ele queria falar e ter comunhão com o seu povo. Então, não podemos cair no erro de pensar que ações concretas, como ir à igreja, ir ao ensaio, participar do culto, cantar no coral, ou até mesmo pregar, são um substituto para a santidade e a obediência. Oséias 6,6 diz: obediência quero e não sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para Deus, ações não substituem intentos ou as intenções do coração. Jesus Cristo falara certa vez que aquele povo o louvava com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter cuidado. Nós não podemos nos permitir nos utilizar dessas máscaras, porque diante de Deus, todas as máscaras caem. Louvado seja o nome do Senhor. A atividade religiosa sem compromisso com a santidade e a obediência é uma ação vã, é legalismo. É você fazer por fazer. E Deus, Ele merece algo maior do que isso. Porque até então, Ele não precisa de nós, mas nós precisamos e somos dependentes dEle. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte, meus amados irmãos, que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. De sorte que temos que ir para os cultos para o adorar. Levar o que não é meu e que não é seu. Não é só disso minha oferta. É simplesmente a nossa adoração e gratidão ao Deus da nossa salvação. Louvado seja Deus. Então nós podemos ver que cerca de 2 meses depois da segunda mensagem, destacou a importância de o viver santo. Né? A santidade não é um item opcional, mas sim é essencial para que a glória de Deus venha a ser manifestada nas nossas vidas. Éramos como jambuzeiros, mas fomos enxertados na videira verdadeira. E quem está em Cristo, louvado seja Deus, ele tem que dar fruto. Nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. E de uma fonte de água não pode jorrar água doce e água salgada. Nós temos que decidir a quem servimos. Se é ao mundo ou se é a Deus. Se é ao diabo ou se é a Deus. Nós não podemos ficar em cima do muro, porque até então Deus, ele não constrói muros, porque Cristo é a ponte que nos leva ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto deste último tópico, nós vamos ver a questão do culto. Ele só é aceito quando o altar ele é restaurado. Deus me faz lembrar de Neemias. Ou melhor, não é nem Neemias, é Elias, o tisbita. Elias, quando foi confrontar os profetas de Baal, lá em 2 Reis, nós vamos ver que antes de ele, louvado seja Deus, promover, né, vamos assim dizer, aquele desafio com os 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera, ele reconstruiu o altar.
Aleluias. Como é que eu posso adorar a Deus se minha casa espiritual ela está desolada? Se ela está destruída, é necessário nós reconstruirmos as nossas vidas diante de Deus. Arrependimento e fé. Um arrependimento genuíno e fé salvífica. Aleluia. Porque a partir dessa fé salvífica, Deus irá gerar, tanto em mim quanto em você, uma fé milagrosa, uma fé arrebatadora que ninguém pode tirar. Louvado seja Deus. Se alguém leva a carne santa na aba de sua veste e, consequentemente, se a veste tocar em um alimento, porventura este se tornará santo? São uma das perguntas que Ageu faz ao povo. E a resposta dos sacerdotes foi óbvia. Não, está lá em Ageu, no capítulo 12, versículo 11 e 12. Ele também faz outra pergunta. Se alguém tocar em um cadáver e logo após tocar em algum objeto, esse material ficará impuro? Eles começaram a dizer sim. Ou seja, isso é legalismo. Eles atentavam para o formalismo, eles atentavam tão somente para a estrutura da liturgia e esquecia a essência, né? Certa vez, Deus também me faz lembrar que nós estamos passando na congregação, né, um estudo sobre o treinamento dos doces. Nós podemos ver que muitas vezes Cristo foi indagado porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Aí ele diz que o que contamina um homem não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai, sai das profundezas do coração. Lá em Provérbios diz, capítulo 4, versículo 21, se não me falha a memória, 22, que o que tiveres de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os teus caminhos. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver que a lição era simples. A pureza não pode ser transmitida, todavia a impureza sim. Naquela época, os sacrifícios aconteciam sem um altar improvisado em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E isso era muito sério. Era muito sério. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que eu quero trazer aqui? É justamente essa perspectiva. É necessário reconstruir o altar para tão somente depois de reconstruí-lo, oferecermos sacrifícios pacíficos, de sorte que o nosso sacrifício, o nosso louvor, a nossa adoração venha chegar no trono da graça com um aroma suave. Louvado seja Deus. Né? Então nós temos que ter esse entendimento. Aqui em Ageu, no capítulo 2, versículo 14, ele vai falar justamente respondendo a essas indagações. As leis sacrificiais estavam sendo ignoradas. Por isso, as bênçãos de Deus para com seu povo tinham sido retidas. Louvado seja Deus. E a terceiro e último tópico desse ponto, melhor dizendo, desse último tópico, vai falar sobre a atenção com a casa de Deus. Os judeus voltaram para Jerusalém, mas permaneciam escravizados ao materialismo. E quantas pessoas hoje não estão arraigadas, amarradas ao materialismo? Não estou fazendo apologia aqui que é pecado você trabalhar, você buscar uma melhor qualidade de vida e trabalho. Mas isso não pode tomar o primeiro lugar, não pode ser prioridade na nossa vida. Lembremos que a nossa prioridade é Deus. Lembremos que a nossa prioridade é justamente cuidar da nossa vida espiritual para que, de sorte, no tempo oportuno, se Deus nos chamar por meio da morte física, nós possamos estar prontos para nos apresentarmos tão somente com roupas alvas, como a lã branca, justificados diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos pelo dia que há de vir, nem pelo que há de comer, nem pelo que há de vestir. Deus, ele tem cuidado do seu povo. Inclusive nesse período de pandemia. Tenho certeza que nada vos faltou. Porque o salmista Davi, ele fala, né, que ele já foi moço e agora era velho, mas que nunca viu em sua vida um justo mendigar o pão ou sua descendência passar
necessidade. Então, Deus enviou a seca e não prosperou a colheita dos repatriados, justamente porque eles estavam tão somente colocando como prioridade suas vidas. Edificaram suas casas, enquanto o templo do Senhor, enquanto louvado seja Deus, o altar espiritual deles não tinham sido consertados. Louvado seja Deus. Deus, ele repreende aquele que ama, para a glória dele. Então, fracassos nos outros setores da vida do ser humano era justamente consequência de uma vida espiritual relapsa. Nós não podemos agir de forma relaxada para com a obra de Deus. Quando dizemos que Deus é nossa prioridade, nós não dedicamos a obra do Senhor, a palavra dele, nós estamos sendo mentirosos. Nós estamos sendo tão somente mentirosos para nós mesmos, não para ele, porque dele ninguém oculta nada. Ageu, ele começou, a profetizar no ano de 520 a.C. Durante 16 anos, a obra de reconstrução do templo não havia terminado. Após a sua influência, 4 anos depois, no dia 3 de março, no mês de Adar, de 516 a.C., a obra foi finalizada. A mensagem de Ageu, ela foi aceita pelo povo e causou uma verdadeira mudança de mentalidade. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Essa disciplina, por exemplo, a qual nós estamos passando, Deus falara comigo por meio de uma mini vigília, para a glória dele, que estava passando, que haveria tempos de paz e de bonança, mas que este tempo seria curto, porque viria tempos de guerra. Cristo, ele fala que neste mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Não se turbe o vosso coração, eis que vos deixa a paz, e a minha paz vos dou. Então, não é a paz que o mundo dá, nessa paz efêmera, temporal, ou até mesmo passageira ou ilusória, porque ter haveres é bom, mas isso não é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a interiorização sincera, louvado seja Deus, da pregação, levou o povo ao esmero e à ação de obediência. Novamente digo, Oséias 6,6, melhor é obedecer do que o sacrificar. Deus os abençoe. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Nós desejamos que o Senhor abençoe a sua aula, abençoe o seu domingo e que na próxima semana estaremos aqui para o nosso subsídio pedagógico. Que Deus abençoe a todos.